Fala pessoal, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra que é pouco conhecida. Ocorreu de 1904 até 1905. Esse conflito aconteceu por conta da disputa territorial entre dois países pelos territórios da Manchúria e de Port Arthur, localizado na península de Liaodong, e da Coreia. Esse conflito marcou a ascensão regional do Japão como potência e evidenciou a decadência do regime czarista que comandava a Rússia. Mas para entendermos as causas dessa guerra, é importante que se entenda o processo de transformação que aconteceu no Japão ao longo do século XIX. Em 1868, o Japão passou por uma restauração Meiji, evento que foi responsável pela restauração monárquica no país, e que serviu de estopim para um intenso processo de modernização que resultou na industrialização e no crescimento econômico do país. A modernização no Japão nessa segunda metade do século XIX foi acompanhada de um forte crescimento do nacionalismo no país, visto pelos historiadores como uma forma que o Japão encontrou para garantir sua soberania. Essa reação aconteceu porque havia um grande temor que a interferência estrangeira que acontecia na China também acontecesse no Japão. Todo esse processo de modernização e de crescimento do nacionalismo no Japão resultou em uma demanda, tanto do povo quanto dos governantes, em entender os domínios do Japão. Assim, o Japão desenvolveu interesses imperialistas, e seu crescimento e fortalecimento foram realizados às custas da China. Os interesses do Japão nos territórios dominados pelos chineses eram motivados pela necessidade de criação de colônias japonesas em novos territórios, como forma de amenizar a explosão demográfica do país, assim como de se obterem fontes de matérias-primas que dessem suporte para o crescimento da indústria japonesa. Por fim, tinham como objetivo alcançar novos mercados consumidores que absorvessem essa produção. Os interesses japoneses na China materializaram-se com uma guerra que aconteceu entre 1894 e 1895 e ficou conhecido como a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra foi travada em decorrência do interesse japonês em obter o controle da Península da Coreia e teve o desfecho com a vitória japonesa. Como nação vitoriosa, o Japão impôs pesados termos sobre a China. No entanto, a interferência de russos, aliados com franceses e alemães, fez com que o Japão recuasse. Iniciava-se então a tensão entre russos e japoneses. Essa rivalidade entre russos e japoneses foi causada justamente pelo choque de interesses entre as duas nações. Na prática, japoneses e russos passaram a disputar o controle das mesmas terras, Manchúria, e para a Península da Coreia e do estratégico porto localizado em Port Arthur. Para os russos, o que estava em jogo era a manutenção de um acesso vital para o Oceano Pacífico. Para os japoneses, os interesses eram todos aqueles já citados. Agravamento nas relações russo-japonesas e o início da guerra. A tensão evidente entre russos e japoneses teve com que os dois lados procurassem aliados que pudessem atuar em seu benefício caso um conflito fosse iniciado. O grande destaque dessa questão foi a assinatura da Aliança Anglo-Japonesa em 1902. Essa aliança entre ingleses e japoneses tinha como cláusula que as nações prestariam auxílio mútuo caso uma delas entrasse em guerra com a terceira nação. Os russos, por sua vez, contavam com o apoio dos franceses. Além do apoio inglês, os japoneses conseguiram diplomaticamente o apoio dos americanos em seus interesses na disputa territoriais. Esses acordos diplomáticos deram confiança ao governo japonês para solucionar essa disputa pela via armada. Essa opção tomada pelo governo japonês consolidou-se em uma investida contra os russos em 8 de fevereiro de 1904. Os japoneses organizaram um ataque surpresa a uma frota naval russa que estava estacionada em Port Arthur. Isso aconteceu sem uma declaração formal de guerra, e foi baseado na estratégia japonesa em aproveitar o momento, pois sua frota estava reforçada com novos e modernos couraçados.
Além disso, era importante antecipar o quanto fosse possível o ataque para impedir que os russos aumentassem suas forças. A Guerra Russo-Japonesa estendeu-se ao longo de aproximadamente 18 meses. No início do conflito, a opinião internacional era de que a Rússia ganharia o conflito, pois havia a impressão de que a Rússia era uma potência econômica e militar. No entanto, o que se viu ao longo do conflito foi a supremacia das forças japonesas, que por terra ou pelo mar sobressaiu-se ao poderio russo e conquistou a vitória. A vitória japonesa aconteceu por uma série de fatores, que podem ser resumidos essencialmente na seguinte questão: o Japão possuía um exército moderno, com táticas e armamentos mais adequados, enquanto as forças russas eram obsoletas. Isso refletia diretamente uma grande diferença entre as duas nações: a tardia modernização da Rússia em relação ao do Japão. Além disso, a guerra agravou as situações econômicas e sociais da Rússia. A crise econômica refletiu diretamente na paz social, desencadeando nesse período uma série de manifestações de trabalhadores por melhores condições de trabalho que agitou o país. No começo de 1905, por exemplo, o massacre em São Petersburgo, conhecido como Domingo Sangrento, espalhou revolta pelo país. Toda essa agitação, além dos resultados negativos no campo de batalha, refletiu diretamente no moral das tropas russas. Essa insatisfação evidenciou-se em um caso muito conhecido que ocorreu em junho de 1905, quando marinheiros do encouraçado Potemkin rebelaram-se e mataram os oficiais do navio. A batalha decisiva dessa guerra ficou conhecida como a Batalha de Tsushima. Nesse conflito, a frota russa foi arrasada pela marinha japonesa. Ao todo, os russos perderam 24 navios para os japoneses. Após esse combate, o Czar Nicolau II escolheu negociar pela paz, uma vez que as perdas russas econômicas e militares já eram muito grandes, e a instabilidade social ameaçava o próprio governo. As negociações de paz aconteceram entre agosto e setembro de 1905 e levaram as nações à assinatura do Tratado de Portsmouth. As negociações entre russos e japoneses foram mediadas pelo presidente dos Estados Unidos da época, Theodore Roosevelt, e determinaram o fim dos interesses russos nos territórios disputados. Assim, a Península da Coreia, a Península de Liaodong e a Manchúria passaram ao controle do Japão. As consequências dessa guerra, a Guerra Russo-Japonesa, resultou como uma consequência direta para a Rússia, no enfraquecimento do regime czarista, que a partir desse momento iniciou sua decadência, resultando na Revolução de Outubro de 1917. O enfraquecimento de Nicolau II no poder da Rússia tornou-se perceptível com os distúrbios que aconteceram no país em 1905. No caso do Japão, a guerra colocou o país em uma potência regional e como um personagem relevante a ser considerado nas questões geopolíticas do Extremo Oriente. Além disso, sua vitória na guerra reforçou o nacionalismo e as ambições imperialistas do país. Na década de 30, novas ações do Japão voltadas a essas questões aconteceram. Então, pessoal, foi mais um vídeo, só um resumo da guerra japonesa-russa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Falou!